Olá pessoal, professor Lucas aqui. Vamos trabalhar hoje a terceira semana do PET número 3 do sexto ano. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre o surgimento do teatro. O teatro, o embrião do que a gente entende hoje como teatro, vai surgir já lá na pré-história. Naquele período, na época em que o homem ainda habitava dentro das cavernas, o homem já, através de gestos, já contava histórias. Através dos gestos, ele imitava os animais e explicava para as pessoas como tinha sido, o que tinha ocorrido nas suas aventuras fora da caverna, nas suas caçadas, por exemplo. O teatro da forma como a gente conhece hoje, ele vai surgir realmente na Grécia Antiga. Ele a princípio vai ser uma homenagem ao deus Dionísio, vai acontecer nas festividades, né, nas festas em homenagem a esse deus grego. Naquela época, a festa do deus grego Dionísio, o homem utilizava máscaras e através dessas máscaras ele contava histórias relacionadas à vida desse deus. E essas histórias, com o passar do tempo, foram se deslocando, se descolando das histórias deste Deus e passou a contar outras histórias, né? E essa linguagem foi tomando corpo e foi construído locais para que essa linguagem fosse executada, como os teatros, né? É aí que surge o que a gente conhece como teatro grego. Algum tempo depois, essa linguagem artística vai se difundir mais ainda, e em Roma esse teatro ele vai ser construído de uma maneira diferente. Se a gente for parar para pensar de forma arquitetônica, como foi construído o local de apresentação do teatro, o teatro grego, a gente vai ter um teatro que a princípio foi construído encostado em um relevo natural, as arquibancadas eram encostadas em um tipo de montanha, e o teatro romano já vai ser um teatro que vai ser construído sobre uma estrutura aérea. Os romanos vão desenvolver técnicas de construção e com essas técnicas de construção eles vão conseguir construir locais como este que a gente acabou de ver aqui. Algum tempo depois, né, o teatro vai ter uma nova fase no período da Idade Média, no qual o teatro vai estar relacionado a questões religiosas. Os temas vão ser especificamente religiosos. Isso será rompido durante o período do Renascimento, em que o teatro vai tratar novos temas, né? Temas mais cotidianos, temas relacionados ao amor, a histórias com mistério, e ele vai se aproximar muito de enredos que são praticados até os dias atuais. E no teatro da atualidade, os temas serão muito variados. Ele vai ter funções diversas que vão desde o teatro voltado para a educação das pessoas, para o entretenimento, para a comercialização de produtos e para a transmissão de valores e até mesmo ressocialização de algumas pessoas. Vamos às atividades. Número 1. Por que é possível concluir que na pré-história a arte do teatro já existia? Podemos concluir que no período da pré-história a arte do teatro já existia devido ao fato de que o homem já imitava os gestos dos animais e cenas de caça como forma de comunicação. A número 2. Qual deus da mitologia grega está relacionado com as festas e diversões? No caso, é o deus Dionísio. Foi através das festividades do deus Dionísio que a gente vê o surgimento do teatro. Número 3. Que elemento o primeiro ator utilizou em cena? No caso, foram as máscaras que apareciam no teatro nas homenagens ao deus Dionísio. Número 4. Você já assistiu a alguma peça teatral? Se sim, conte-nos como foi, sobre os atores, local, tema. Caso ainda não tenha assistido, como você imagina que seria presenciar uma peça? Qual local, que estilo de peça? Então, conte um pouco da sua experiência e da sua vivência. Como foi quando você teve contato com a peça teatral, né? Como eram os atores, como eles estavam
vestidos, né, como era o figurino, em que local que aconteceu, sobre o que falava a peça. E caso você não tenha ainda visto uma peça de teatro, explique como você imagina que deve ser essa experiência. Número 5. Vamos pensar em assuntos atuais. Você vai pensar em um roteiro para uma peça teatral onde contará algum fato sobre acontecimentos no Brasil. Primeiro, crie um personagem principal através de um desenho. Lembre-se de adorná-lo, dar um nome para ele. Qual seria o tema abordado? Qual o título do espetáculo? Então a gente vai criar agora uma peça teatral. Primeira coisa é pensar um título para esse espetáculo. Depois um tema e depois criar o personagem. No meu caso, eu criei esse personagem. Primeira coisa que a gente tem que fazer depois de criar o personagem, além de criar, é adorná-lo. Adorná-lo significa colocar elementos nele, né, como o chapéu, a roupa e todos os outros objetos que você acha interessante para a personalidade do seu personagem, como relógio, brincos, colares, óculos, tudo isso é adorno. Então, aquele lá era o meu personagem. Aí o título que eu coloquei para minha peça seria Um Estrangeiro no Brasil. O tema seria a cultura popular brasileira interpretada por um estrangeiro e o nome do personagem é William. E esse foi o desenho que eu fiz dele, tá bom? Então crie o seu aí com bastante criatividade e preencha a sua ficha. Nós vamos ficando por aqui. Semana que vem estaremos de volta. Um forte abraço, bons estudos e até lá.